Tão importante quanto a gente ter revelações a respeito do reino, é a gente obedecer as direções que o reino nos dá. Fala, gente, tudo bom? Estamos de volta aqui, mais um Uber com o André. Eu queria falar sobre uma passagem, cara, uma história, na verdade, que é muito conhecida. Fala sobre Moisés tirando o povo do Egito. E tem uma passagem que eu acho incrível, cara, quando Moisés ele é atraído pela sarça ardente, ele vai até ela, e quando ele se aproxima dela, Deus se revela então para Moisés. E Deus revela para ele propósitos que tem para ele e propósitos que tem através dele. A primeira coisa que me chama a atenção é que Moisés, no primeiro momento, ele foi atraído por aquilo que ele viu. Sabe, a Bíblia chega ao ponto de dar detalhes que quando Moisés vê aquilo, ele fala, uau, isso aqui é impressionante, cara, eu quero ver mais de perto. Primeira coisa que me chama a atenção é que a gente pode até ser atraído visualmente pelo que Deus faz, pelo espetacular de Deus, mas é só uma convicção a respeito do propósito que nos mantém no caminho. Tem muita gente que fica no meio do caminho porque no primeiro momento ficou impactado com aquilo que Deus pode fazer, ficou impactado com o espetacular de Deus, mas muito mais poderoso do que o espetacular é aquilo que Deus faz de forma sobrenatural e nem sempre é visível. Bom, beleza, Moisés chega até Deus e Deus revela para ele então propósitos que ele tem e o chamado que tem para Moisés. E quando Moisés ouve tudo aquilo, a pergunta de Moisés é, mas quem sou eu? E é interessante porque essa pergunta, eu e você, a gente faz inúmeras vezes quando Deus apresenta para nós chamado, o propósito que ele tem, os sonhos que ele tem para nós, a gente fala assim, mas quem sou eu para fazer isso? Logo em seguida, no versículo 12, se eu não me engano, a gente vai colocar no vídeo aqui qual é a passagem. Deus responde para Moisés, Moisés, eu sou contigo. Louco isso, né? Moisés pergunta, mas quem sou eu para fazer isso? E o que Deus está dizendo é o seguinte, Moisés, o que você vai fazer não tem a ver com quem você é, mas com quem caminha com você. Sabe, Moisés libertou um povo não pela força que tinha, mas pelo propósito que recebeu de Deus. Sabe o que eu acho incrível, cara? É que, na verdade, o que Deus está dizendo para Moisés é, Moisés, tudo que você vai realizar não tem a ver com quem você é, mas com quem caminha ao seu lado. Outra coisa que eu acho incrível na história de Moisés e do povo é que o povo do Egito foi liberto, mas nem todos viram a Deus. E por que isso acontece, cara? É porque liberdade está disponível para todos, mas a revelação só para aqueles que buscam. Enquanto Moisés buscava a revelação, o povo ficava lá embaixo buscando ouvir de Moisés qual era a direção seguinte. Sabe, eu creio que toda a revelação está disponível para aqueles que buscam ela. Olha que coisa interessante, a revelação apontou o caminho, mas a obediência que fez com que eles chegassem lá. A Bíblia diz que Moisés, ele tinha a revelação de Deus e ele tinha governo sobre o povo à medida que obedecia. Mas quando ele desobedece, ele chega ao ponto de não entrar na terra prometida. Sabe, Moisés não entra na terra prometida porque ele tinha a revelação que apontava o caminho, mas a desobediência não permitiu que ele entrasse lá. Então, tão importante quanto a gente ter revelações a respeito do reino, é a gente obedecer as direções que o reino nos dá.